Seja muito bem-vindo, tá? Uma alegria poder partilhar com você. Sou Matheus, membro missionário aqui da comunidade, já há 9 anos. Consagrei a minha vida aqui nesse trabalho missionário, nesse apostolado aqui na comunidade. Eu e minha família, sou casado com a Janaína, que é também missionária da comunidade. Temos 2 filhas, a Esther, de 4 anos, e a Tereza, que vai fazer 2 aninhos. Então, que nessa noite, né, Deus possa nos abençoar mais uma vez, como tem abençoado aí toda quinta-feira, nessa formação, né, nessa breve formação, na verdade uma partilha, né? Geralmente o nosso fundador vem com uma formação voltada para a família. Quando não é ele, algum membro da comunidade, algum outro missionário, vem partilhar aqui acerca de temas voltados para a família. Então, seja muito bem-vindo aí, tá? A mais essa live. Lembrando que toda quinta-feira, nesse horário, às 21 horas, nós temos aqui uma live para você que é família, para sua família, para você casal, né? Para você que quer saber mais sobre a educação dos filhos. De maneira particular, hoje nós vamos falar como ser uma família diferente. Mas parece algo assim que, vamos dizer assim, numa linguagem mais prática, de fato, não há o que ser diferente como família, né? Não há, porque a família, ela é aquilo que é, né? Ela é aquilo que um dia Deus sonhou. Então eu quero partir aqui da palavra de Deus e quero também complementar com um documento de São João Paulo II, do Papa São João Paulo II, né? Que é aquele documento Famílias Consórcio, né, Familiares Consórcio, em que ele vai dizer justamente isso. Família, torna-te aquilo que és. Então, muito mais, né, eu acho que esse tema ele é muito propício no sentido de que eu hoje, como família, como casal, você que já é pai, mãe, que diferença nós podemos fazer no mundo de hoje? Né? Porque, inclusive, o Papa São João Paulo II, ele escreveu esse documento, né, há um tempo atrás, justamente para isso, para que a família cristã, os homens e as mulheres de Deus, os católicos entendam qual é a função da família no mundo atual, né? E aí nós podemos trazer para a nossa realidade nessa noite. Então eu quero partir da palavra de Deus, quero ler um trecho aqui, né, uma introdução acerca desse documento que o Papa escreveu, né, há um tempo atrás. Então eu quero partir daquela palavra de Mateus, né? O Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, no versículo 4, onde Jesus ele vai dizer para os fariseus que questionaram para ele acerca, né, se é permitido ou não o homem despedir a mulher. E Jesus, muito sábio, deu uma resposta fantástica para os fariseus, onde ele disse assim, nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse, por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne. Então Jesus ele respondeu devolvendo uma outra pergunta, claro que, né, trazendo aquilo que de fato a família é, né, desde o princípio. E essa palavra princípio faz todo sentido para o tema que nós vamos partilhar nessa noite, que é justamente esse, né? Como ser uma família diferente, como trazer de volta aquilo que é a essência da família, como trazer de volta esse sonho, esse projeto primeiro, né, primário de Deus, do coração de Deus, que é a família, porque Deus sempre pensou na família, Deus sempre quis ser família. Né? Tanto é que Deus começou com o homem. Deus criou, né? Jesus respondeu assim. Desde o princípio os fez homem e mulher. Né? Homem e mulher para quê? Para constituir família. Né? Mesmo Adão e Eva tendo caído no pecado, mesmo Adão e Eva tendo, né, caído na tentação, na desobediência, mesmo assim eles continuaram sendo família, mesmo sendo expulsos, né, do jardim. Quem leu Gênesis lá vai ver que eles foram expulsos do jardim do Éden, da amizade com Deus, da comunhão com Deus, eles continuaram assim sendo família. Então é muito importante entender que do tema de hoje, a diferença hoje
é justamente essa, de retomar aquilo que nós somos como família, de nos tornar aquilo que o Papa vai dizer aqui nesse documento, Familiaris Consortio, né? Consórcio, é justamente isso, família torna-te aquilo que és. E aí eu quero trazer, né, lá no número 17, onde o Papa vai dizer justamente isso, na terceira parte desse documento, onde vai tratar os deveres da família cristã. Ele vai dizer, família torna-te aquilo que és. E ele vai dizer, no plano de Deus, Criador e Redentor, a família descobre não só a sua identidade, que é, mas também a sua missão. E aqui eu já posso pegar um ponto importante. O que é muito mais entender o que é a família, o que é ser família, porque o homem precisa de uma família, porque eu preciso de família, porque nós viemos de uma família, por que Deus pensou a família, por que família a gente ouve com muita frequência, família, projeto de Deus, né? Não é verdade? Então, muito mais do que em descobrir essa identidade, nós precisamos entender a nossa missão. A nossa missão para que, de fato, a minha família seja uma diferença no mundo de hoje. Seja uma diferença diante de toda deturpação, diante de toda deformação, né, da família. Então, meu querido, minha querida, você que está acompanhando essa live, ou que vai assistir essa live, entenda isso. Mais do que entender a nossa identidade como família, nós precisamos entender a nossa missão, o nosso dever, para que, colocando em prática o nosso dever de família, a nossa missão, nós precisamos entender a nossa missão, o que nós precisamos, muito mais, até mesmo ir além do ser, a nossa missão no mundo de hoje, diante de tantas coisas que querem destruir a família, destituir a família, né? Trazer uma mentalidade de que a família é uma instituição falida, né? Seja através de ideologias, seja através de muitas outras coisas, muitas inverdades no mundo de hoje. Então, eu convido você mesmo a se entregar. Então, nesse primeiro momento, dando introdução à palavra, eu peço mesmo o Espírito Santo de Deus que possa vir ao encontro das nossas necessidades, das nossas limitações e nos iluminar. Diante dessa pequena partilha, né, diante dessa pequena formação para cada um de nós, né, de como nós podemos, de fato, ser um diferencial no mundo de hoje e se tornar esse reflexo do sonho de Deus. Se tornar porque a família, desde o início, desde o princípio, né, ela é esse sonho de Deus, esse projeto do coração de Deus. É algo que Deus pensou. E como eu posso ser esse reflexo para o mundo de hoje, para as pessoas, até mesmo para os meus parentes, né, que também são outras famílias. Claro que eu vim de uma família, eu constituí, por exemplo, eu, Mateus, me casei, tenho as minhas filhas, eu me tornei uma família com a minha esposa. Como o próprio Jesus disse, eu deixei meu pai e minha mãe para me unir à minha mulher e formar uma só carne. E dessa uma só carne, constituir uma família. E como eu, como família, posso, né, ser esse reflexo do plano de Deus, do projeto de Deus. Então, meu querido, minha querida, nós precisamos retomar. A grande intenção dessa live de hoje, dessa formação, é despertar no nosso coração um desejo de retomar, de fato, aquilo que nós somos. E continuando aqui no documento, né, o Papa vai dizer justamente isso. Não descobrir só a sua identidade, o que é, mas também a sua missão, o que ela pode e deve fazer. O que ela pode e deve fazer. As tarefas que a família é chamada por Deus a desenvolver na história brotam do seu próprio ser e representam um desenvolvimento dinâmico e existencial. Cada família descobre em si mesma um apelo inextinguível, né, que ao mesmo tempo define a sua dignidade e a sua responsabilidade. Família, torna-te aquilo que és. Então, o desejo, o nosso desejo, claro, né, partilhando com você, você que vai assistir, você que está assistindo, é justamente esse, de que nós retomemos aquilo que de fato nós somos e entendamos qual é a nossa missão, o que eu devo fazer, o que eu devo fazer como família, o que eu devo fazer como pai, como mãe, o que eu devo fazer como filho, como filha,
né? Então essas lives que acontecem toda quinta-feira justamente para nos ajudar. Continuando aqui no documento, vai dizer assim, ó, voltar ao princípio, né? Justamente esse princípio que Jesus disse aqui no Evangelho de São Mateus. Voltar ao princípio do gesto criativo de Deus é então uma necessidade para a família. Se se quiser conhecer e realizar segundo a verdade interior, não só do seu ser, mas também do seu agir. Ou seja, não só daquilo que eu sou, mas também da ação, daquilo de onde eu preciso atuar, o que eu preciso realizar, né, como família cristã, como família tendo esse pensamento de família como projeto de Deus, como sonho de Deus, né? E porque, segundo o plano de Deus, é constituída qual íntima comunidade de vida e de amor. Então, é justamente isso a nossa intenção nessa noite, né? É fazer com que o nosso ser família, buscando a nossa identidade, na nossa origem, nesse, como vai dizer aqui no documento, nesse gesto criativo de Deus, entender o que eu preciso fazer. Então, para isso, para poder, né, diante de tantas coisas que querem hoje, vamos dizer assim, de tantos tipos de família, né? É porque, assim, quando eu fiquei pensando nesse tema, como ser uma família diferente? Mas espera aí, por que parece que eu quero mudar aquilo que a família já é? Parece que eu tenho, com esse tema, pode dar a entender que eu quero mudar aquilo que Deus pensou sobre família. E de fato é isso que tem acontecido no mundo de hoje. De fato é isso que tem acontecido, seja através de uma mentalidade, né, de ideologias que são colocadas, que são muitas vezes até mesmo impostas sobre a sociedade, sobre as famílias, no mundo de hoje, ou uma mentalidade de cultura de morte, ou uma mentalidade contraceptiva que vai diretamente contra a família, né? Então, diante disso tudo, o que eu devo fazer como missão para de fato ser esse diferencial no mundo de hoje? Ser uma família diferente das famílias que têm surgido. Então, nós podemos direcionar isso que nós estamos partilhando nessa noite justamente para essa questão. Como eu posso ser uma família diferente no mundo de hoje? Diferente, mas não perdendo aquilo que Deus pensou de família. Não perdendo, não se deixando perder em meio a toda a mentalidade, todo o pensamento que vai diretamente contra a família. Como eu posso fazer a diferença como família? Como você pai, você mãe, você filho, filha, pode fazer a diferença, irmão, irmã, pode fazer a diferença no mundo de hoje, dentro da sua família, essa comunidade de vida e amor, né? Então, o que eu posso fazer para poder salvar a minha família, né? E fazer a diferença, né, no mundo de hoje? Porque, de fato, talvez você está aqui assistindo essa live e você pensa, nossa, Mateus, parece muito fácil nas palavras, parece muito fácil aquilo que a igreja diz, que o Papa, que São João Paulo II disse, que o próprio Jesus disse no Evangelho, mas na prática é muito difícil, família, né? E aí eu pergunto para você, qual família não tem problema? Qual família não tem dificuldade? Qual família tem sofrido em encontrar maneiras de identificar o que pode ser feito para poder salvar o que eu posso fazer para poder salvar minha família de fato? Minha família que talvez se encontra perdida por causa dos vícios, perdida talvez por causa de uma coisa que se tornou tão comum, que é o divórcio, né? Quando se acaba, né, a atração do homem e da mulher e a família, né, e de repente o casal nem cogitou em ter filhos e logo já está se separando, né? E aí, por N motivos que a gente podia elencar aqui nessa live, né, tantas situações, tantos problemas que vêm ocasionar um divórcio, uma separação, e hoje parece que se tornou tão fácil, né? Eu queria, se você, né, quiser participar, fazer alguma pergunta, né, ou colocar alguma coisa aqui também, fica livre para poder, né, participar dessa live que acontece aqui todas as quintas-feiras
acerca da família. Então, o que eu posso fazer para ser essa família diferente, né? Mas talvez a diferença hoje para você, de forma particular, aí, na sua realidade, na sua situação familiar, seja o que eu posso fazer para salvar a minha família, de fato. Uma coisa eu já disse, você precisa retomar, né, o plano original de Deus. Esse gesto criativo de Deus acerca da família. Um Deus que pensou a família desde o início, desde o princípio. Um Deus que quis, né, o próprio Jesus que quis vir em uma família para nos salvar. Nós precisamos pensar nisso. Deus pensa em família a todo momento. A Santíssima Trindade é essa comunidade, essa comunhão que a família precisa ser reflexo. Quando eu olho para a Santíssima Trindade, quando eu olho para o Pai que ama o Filho e que esse amor faz transbordar num Espírito que é o próprio amor, eu preciso entender que a minha família precisa ser isso, essa comunhão de amor, essa comunhão. Então, é por aí. O primeiro passo é esse, retomar o princípio, retomar a origem, retomar aquilo que de fato a família é. Família, torna-te aquilo que és. Então, a salvação da família, ela passa de forma evidente, né, por essa retomada dos valores essenciais, né, que o casal ele recebe através do sacramento do matrimônio. Toda promessa que o casal, todas as promessas que o casal faz ali, né, diante do altar, quando estão ali celebrando, né, ministrando o sacramento do matrimônio, porque de fato é o casal que celebra, é o casal que, né, diante das testemunhas, diante do sacerdote, do ministro, sem o casal não existe sacramento do matrimônio. Então, eu preciso retomar aquela promessa de fidelidade, aquela promessa, né, de viver, de amar, de receber os filhos que Deus seja quantos Deus quiser, de educá-los na fé católica. Eu preciso retomar esses valores, eu preciso retomar as virtudes as quais eu prometi, eu coloquei ali no altar, né? Então, o primeiro passo justamente é esse. Eu quero ser uma família diferente, ou de fato não mudar aquilo que Deus pensou acerca da família. Eu preciso justamente fazer isso, né? Ter esse movimento de retomar, né, aquilo que Deus pensou desde o princípio, que Deus quis desde o princípio, né? E eu tenho certeza que Deus não voltou atrás. Deus não volta atrás naquilo que Ele pensou, né? Deus não volta, e principalmente no que tange acerca da família, do assunto família, que é sempre um assunto, né, latente no mundo de hoje, cercado de polêmicas, muitas vezes, né? Então, nós acreditamos na família, você precisa acreditar na sua família, né? Você precisa retomar a esperança que você perdeu na sua família, nos seus. A desesperança, o desespero, né, as dificuldades, os problemas que muitas vezes fizeram você desacreditar da sua família, perder a fé na sua família, perder a fé nos seus, perder a fé no seu casamento, né? Então, nós precisamos entender que a família é algo muito profundo. A família é essa célula macro, né, da sociedade, mas que quando tem as suas... Porque toda célula é formada de pequenas células. E quando as pequenas células estão doentes, a célula macro, como se diz, ela vai ser exterminada, ela vai ficar doente também, né? Ela vai ficar adoecida também. Então nós precisamos resgatar esses valores essenciais, essas virtudes essenciais, né, que partem do sacramento do matrimônio, se nós de fato queremos salvar a nossa família, né? Então, diante de algumas ideologias, infelizmente, né, a família ela acabou se tornando, deixando de ser algo primário, algo que é uma prioridade, uma responsabilidade, seja do homem e da mulher, do pai, da mãe, né, de forma geral dessa comunidade de amor, né, e acabou se tornando algo secundário, né, algo, vamos dizer assim, os papéis começaram a serem substituídos por outras coisas, né? O papel que o pai e a mãe têm na vida dos filhos começou a ser tomado por outras pessoas, por
sei lá, né? O pai e a mãe, parece que no mundo de hoje, estão terceirizando a educação dos filhos, né? E quantas vezes, né, outras coisas, outras preocupações, vamos dizer, as preocupações do mundo acabaram tomando um lugar desses valores essenciais que nós precisamos resgatar para que de fato a nossa família ela possa ser salva, ela possa fazer a diferença no mundo de hoje como uma família católica, como uma família cristã, como uma família que de fato faça a diferença no mundo de hoje. Então nós precisamos trazer de volta a família para o lugar que é dela, para esse grupo primário, né? Como algo que é prioridade na minha vida, prioridade na vida do casal, na vida do homem e da mulher, né? E para que a família volte a esse grupo primário, né? Que é preciso que haja virtudes, é preciso que as virtudes aconteçam, porque as virtudes são aquilo que vão ordenar, que vão colocar no lugar aquilo que está fora do lugar dentro da nossa casa, né? Seja ali desde do amor conjugal, levando para o sentido da paternidade, levando para o sentido do relacionamento familiar, do vínculo familiar, né? Eu falo porque nós aqui na comunidade nós temos a experiência de trabalhar com adolescentes e trabalhamos diretamente com a desestrutura familiar que há hoje na sociedade, né? De adolescentes que têm se entregado às drogas, de adolescentes que estão em situação de abandono, de risco, de vulnerabilidade, pelo fato do casal, do homem e da mulher, né, levarem o relacionamento do jeito que parece que o mundo tem proposto, né, de qualquer jeito, de qualquer maneira, né, sem valores, sem virtudes. Então a virtude ela traz de volta, ela resgata de volta, né? E aqui eu quero elencar 3 virtudes muito importantes, né? A virtude da humildade, a virtude da magnanimidade e, sobretudo, a virtude da caridade. A humildade para poder reconhecer, né? Quando eu começo a me relacionar com alguém, e principalmente depois que se casa, né? Nem sempre a gente consegue fazer isso com certa perfeição, seja no namoro, no noivado. Quando eu de fato me caso, eu vou me deparar com muitas limitações, muitas diferenças da minha esposa e da esposa com o esposo, e que eu preciso ter a humildade, né? Para que haja essa harmonia conjugal, eu preciso ter essa humildade para reconhecer as minhas limitações, para reconhecer até onde o que eu consigo, né, fazer, o que eu sou capaz de fazer, o que eu necessito de que o outro faça por mim, a humildade de reconhecer qual é o meu papel, qual é o meu lugar de pai, de homem, e assim a mulher, né, o seu lugar de mulher. Então preciso, isso requer muita humildade. Claro que em muitas outras coisas a gente precisa de humildade, mas aqui, se tratando desse tema, a humildade é de suma importância, né, para que haja esse reconhecimento, né, do papel, do meu papel, de que o meu papel aqui dentro da minha casa ele é essencial, né, ele é insubstituível, né? Então, tem preparando, né, aqui tem uma coisa muito interessante que fala assim, ó, na família nenhum papel é descartável, e de fato é isso que acontece muitas vezes, né? O homem se tornou algo descartável, a mulher também, porque eu vou lá e sugo tudo aquilo que me satisfaz, né? Aí a gente pode já levar para o lado da atração e tudo mais, e acaba que o outro, né? Isso assim, nem pensando ainda nos filhos. É claro que ainda o pensamento de filhos pode acabar se tornando até mesmo uma consequência, né, de algo que não era querido pelo casal, né? Então, preparando, eu lia justamente isso. Na família, nenhum papel é descartável. Não existe ex-marido, não existe ex-esposa, não existe ex-filho. O vínculo é eterno, né? Eu preciso ter essa mentalidade transcendente. Eu preciso entender que quando eu me uno com uma mulher,
eu preciso entender que quando Deus pensou, né, que o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne, né, existe aqui uma aliança eterna, uma aliança de sangue, uma aliança, né, esse vínculo eterno com aquela pessoa. Né? O ex não existe mais. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, claro, né? Vamos supor, eu me casei e eu tenho os meus filhos e por algum motivo, não sei, né? Hoje por motivos muito banais que poderiam ser contornados, né? Principalmente através da virtude da humildade, reconhecendo, e o reconhecimento e a humildade que leva ao diálogo, à comunicação e tudo mais, e até mesmo a humildade de poder pedir ajuda, de procurar casais amigos, porque é muito bonito, né, gente, quando o casal vai se casar, escolhe aquele tanto de padrinho, né? E quando a coisa tá feia, a situação tá difícil, não aparece ninguém para ajudar, mas também o casal não dá o passo da humildade, de pedir ajuda que ajuda a salvar o meu casamento, ajuda, né? Me ajuda você que testemunhou esse sacramento que nós vivenciamos. Então, parece uma coisa muito, né, distante das realidades que a gente vê por aí hoje. Então, eu preciso trazer e retomar e entender que a minha união, quando eu me uni com a minha esposa, aconteceu ali um vínculo eterno. Né? Não é algo que eu posso pegar, aproveitar, vivenciar, e quando eu me canso, eu deixo para lá, eu resolvo dissolver isso de uma maneira muito fácil que a sociedade tem mostrado hoje. Então é isso. Né? É um vínculo eterno, né? Não é algo descartável. Nós nos tornamos uma só carne. É compreender, né? Compreender isso, face essencial para a cura das nossas famílias, ou seja, para a salvação para a cura da sua família, da minha família, né? É preciso ter esse entendimento. E é isso que eu pedia no início da live, que o Espírito Santo nos dê o entendimento de muitas coisas e situações que acontecem na nossa família, na nossa casa, que nós não conseguimos compreender. Né? Porque talvez com tantas caricaturas, né, e com tantos relacionamentos deformados no mundo de hoje, vamos dizer assim, hoje parece que ficou muito fácil de falar que é família, né? De fato, fugiu-se muito daquilo que é o plano original de Deus, né, e tem fugido a cada dia mais, né, aquilo que de fato é a família que Deus quer que nós nos tornamos. Outra virtude importante é a virtude da magnanimidade, que a gente pode chamar de generosidade. É eu ser generoso. Né? E aqui a gente pode entrar no âmbito da questão dos casais que não querem ter filhos. Né? Onde não há generosidade, de fato, a próxima virtude não pode acontecer, que é a virtude da caridade. Então uma coisa vai levando a outra, uma virtude vai levando. É claro que aqui existem muitas outras virtudes que nós podemos exercer para que de fato nós possamos ser uma família diferente, e fazer a diferença no mundo de hoje. Mas eu preciso ser generoso. Hoje, os casais, o homem e a mulher, parece que o homem casou e quer viver uma vida para ele, né? Pensando nele, nas coisas dele, nas coisas que ele já vivia, nas amizades que ele já tinha, né? A diferença foi o lugar para onde talvez eles mudaram. Antes moravam com os pais, agora moram em outro lugar, mas às vezes acaba que um ou outro sempre está na casa do pai e da mãe e não sai de lá, ficam mais, sei lá, no trabalho ou em outro local, né, pensando nos meus interesses próprios. Então a generosidade, essa virtude da magnanimidade, parte justamente disso, de ser generoso com o outro, de esquecer de mim, de renunciar a mim, de renunciar aos meus desejos para que o outro aconteça. E de fato isso leva para a terceira virtude, né? Que é a virtude, se não a maior, e fruto daquilo que Deus realiza em nós como pessoa de forma integral, que é a caridade. A caridade não no sentido desse amor sentimental que a gente vê no mundo de hoje, mas a caridade
o caritas é justamente esse, é o amor doação, é o amor que se doa, é o amor que esquece de mim para se entregar ao outro, é o amor que muitas vezes não pensa em mim. E claro que isso é um processo, gente, porque talvez você está me ouvindo aqui e está pensando, não, Mateus, é muito fácil nas palavras, é muito fácil falar do amor da boca para fora, né? Mas hoje, entendendo um pouco sobre as camadas do amor, né, o amor que parte da camada da atração, né, e depois vai ali, já entra a questão do sentimento, que passa, né, talvez que para só ali no sentimento e parece que a gente só vê isso. Hoje eu digo que amo a pessoa e é muito fácil dizer para ela que eu amo ela. E qualquer coisa que acontece, uma coisa simples que acontece, eu já não amo mais, já não quero mais, tá tudo terminado, tá tudo acabado, né? Um amor que para, até mesmo nem da atração não passa, né? Fica ali só na questão sexual, né? No quanto aquela pessoa pode me satisfazer sexualmente, e seja por um dia, ou por uma semana, ou por um mês, ou por alguns anos, e pronto, eu já cansei, vou partir para outra situação, né? Para outro relacionamento. Né? Mas nós precisamos progredir, nós precisamos crescer. É por isso que há um desenvolvimento. O amor é algo que precisa ser movimentado. O amor é algo que precisa, né? Que nós precisamos deixar a graça de Deus agir para que de fato ele vá progredindo e nós cheguemos a entender a dignidade do outro, o valor que o outro tem, né? A ponto de não enxergar além daquilo que de fato é, e levar para Deus, apontar para Deus, né? Ou seja, ter entrar nessa camada da transcendência. Né? A caridade, ela traz em si essas camadas do amor, né? Já dizia São João Paulo II, também através da teologia do corpo. Né? Ela traz em si essas camadas, a atração, o sentimento, o valor, né? A dignidade e a transcendência. É quando eu chego no ponto de levar o outro para Deus. Eu desejo ser família, mas por que eu quero ser família? Simplesmente por ser? Simplesmente porque, né, não sei, para uma realização pessoal? Não. É porque eu preciso caminhar para me tornar aquilo que de fato a família é, projeto de Deus. Porque ser família hoje, ser uma família diferente hoje é ser uma família de Deus. É me preparar para um dia eu ser família no céu. É me preparar para um dia eu ser família com Deus no céu. Eu ir ao encontro daquele que um dia criou o homem e a mulher, né, como um gesto criativo para se tornarem família. Família é projeto de Deus. Família é sonho de Deus. E a minha família precisa ser reflexo desse sonho de Deus, reflexo desse projeto de Deus. Essa é a grande intenção. Família, torna-te aquilo que és. Então, é muito claro que o assunto família, e é justamente esse o nosso objetivo, o nosso intuito, o intuito da nossa comunidade nesse tempo, né, que aqui são os nossos meios de chegar até você, de partilhar um pouco, né? Você que tem acompanhado aí toda quinta-feira essas lives para a família, ajude a propagar, né? Quando você clica no coraçãozinho aqui, isso chega a mais pessoas, né? Talvez pessoas que estão precisando dessa palavra, pessoas que estão precisando dessa partilha, dessa conversa aqui, dessa live, para que possam renovar a fé, renovar a esperança, renovar as virtudes, retomar aquilo que de fato, né, Deus pensou um dia acerca da família. Então curta a nossa live, né? Você pode encontrar aqui nesse nosso IG, né? Eu não sei muito bem essa linguagem aí das mídias sociais, mas o nosso IG TV, você vai encontrar todos os temas que nós já partilhamos nessas quintas-feiras, muitos e outros conteúdos também, mas que podem fazer, que você pode compartilhar e fazer chegar aquele seu parente, aquela pessoa da sua família, da sua casa. Temas muito propícios para que a gente possa crescer como família. Então, gente, diante dessa partilha, né, diante dessas virtudes,
que nós precisamos retomar: a humildade, a generosidade, sobretudo a caridade, que é essa doação, é se doar. A família, ela necessita também de algo muito importante, e talvez isso seja algo que a sua família, que você esteja precisando, que é o dom do perdão. Hoje muitas famílias têm se dividido, marido contra a esposa contra a esposa, né? Os filhos contra os pais contra os filhos, né? A gente vê muitas situações aí e que acabam tem dizimado as famílias, né? E isso tudo parte de um egoísmo, parte de um individualismo, né? Colocado até mesmo indiretamente pela sociedade, ou até mesmo diretamente, né? Então, o dom do perdão, nós necessitamos muito do dom do perdão dentro da nossa casa. Saber compreender as fraquezas do outro, né? Sempre no intuito de ajudar ele a crescer. Eu que reconheço as fraquezas da minha esposa, ela que reconhece as minhas fraquezas, e ambos, né, se perdoando, conseguem fazer com que cada um possa crescer ali no seu papel, né, de pai, de mãe, de esposo, de filho, de filha, né? Então, isso é um comprometimento para que essa união, de fato, continue indissolúvel, né? Ou seja, é uma atração recíproca. Não é uma atração por atração, uma atração que eu vou lá, né, eu sinto-me atraído, aproveito e pronto, é isso, né, e não tem conversa e não tem comunicação. Então, o perdão parte disso, quando, né, só a atração recíproca, São João Paulo vai dizer isso também, só a atração recíproca, como explica São João Paulo II, não pode, né, ter estabilidade, ou seja, não vai haver estabilidade na família. A família, de fato, não vai ser algo que faça diferença. Portanto, está facilmente e de maneira fatal, né, exposta a se extinguir. Então, peça a Deus a graça do perdão. Se você de fato precisa perdoar sua esposa, o seu esposo, perdoar os filhos, filhas, né, e que de fato Deus derrame no seu coração nessa noite, através dessa live, o dom do perdão. Claro, as virtudes vão acontecer na nossa vida, mas que hoje Deus possa liberar perdão no seu coração, né? Para perdoar os seus pais, para perdoar a mãe, não sei, né? Na sua situação, né? Tudo aquilo que você traz no seu coração, que Deus hoje possa, né, liberar perdão no seu coração, para que você de fato ajude o outro, né, que faz parte dessa célula que é a sua família, que talvez esteja doente por causa da falta de perdão, aí você possa ajudar ele a tomar, a sanar essa necessidade, né, dessa ferida que muitas vezes nós trazemos, né, e que através dessa atração recíproca, né, essa atração de amor, essa atração que faz parte do amor, né, que é parte desse elemento essencial do amor, possa se refletir no amor conjugal. Porque o amor conjugal é ao contrário, é essencialmente um empenho para com a outra pessoa. Então aí aqui essa definição é fantástica. O amor conjugal é ao contrário, né? Ao contrário desse amor que quer destruir, né? Dessa falta de perdão que muitas vezes existe nas famílias. O amor conjugal é, ao contrário, essencialmente um empenho para com a outra pessoa, um empenho que se assume como um preciso ato de vontade. Então, que Deus, através do dom do perdão, toque na sua vontade, né? Vontade de se entregar pelo outro, né? Eu me sinto atraído pelo outro, mas eu quero me entregar por inteiro com o outro em tudo, em todas as situações, nas situações felizes, mas nas situações também difíceis, adversas, tá? Então, que nós possamos juntos, como família, né, assumir de fato, resumindo tudo isso, né, ser uma família. Família que faz a diferença. Para que eu seja uma família diferente, eu preciso assumir esse dever de caminhar junto para o céu. É isso. Resumindo tudo que eu falei aqui, talvez você não tenha entendido nada, né? O grande fim, o grande objetivo de tudo é justamente isso, né? Nós entendemos a família
que nós somos uma família que deve caminhar junto para o céu, seja na oração, seja no conhecimento da palavra de Deus, seja na vida sacramental, seja no amor conjugal, seja no vínculo familiar, seja com meus demais parentes, mas principalmente ali pai, esposo, esposa, pai, mãe, filhos ali, né? Essa comunidade de amor e de vida, né? Essa igreja doméstica, esse santuário de vida, vai dizer o catecismo da Igreja Católica. Tá bom? Então, vamos juntos. Não desista da sua família, eu não vou desistir da minha, você também não desista da sua. Retome de volta, né, aquilo que Deus pensou desde o princípio, como disse o próprio Jesus no Evangelho. Retome de volta as virtudes essenciais que você recebeu, você, esposo, esposa, recebeu através do sacramento do matrimônio, esse sinal da graça de Deus, né, que você celebrou, que você ministrou com seu esposo, com a sua esposa, e que hoje, né, é coroado através da paternidade e da maternidade. Tá? Estarei em oração por você, você que acompanhou, que vai acompanhar, que vai assistir, tá? Que Deus continue abençoando você, sua vida, sua família, o seu casamento, tá? E que Deus possa hoje, nessa noite, liberar o dom do perdão no seu coração, né, para que juntos, como família, no mundo de hoje, possamos caminhar para o céu. Deus abençoe, salve Maria, e até quinta-feira que vem em mais uma live aqui, né, pelo nosso canal, @missão_mn. Curta aí bastante, tá, para que esse vídeo, essa live possa se propagar aí nas redes sociais e chegar em mais e mais pessoas, mais e mais famílias. Esse é o desejo do nosso coração, porque a palavra, como diz a primeira leitura de hoje, não está algemada, diz o apóstolo Paulo, a palavra não está algemada. E que a palavra de Deus, que tudo aquilo que nós trouxemos aqui, toda a formação para as famílias, chegue a quem Deus quiser. Deus abençoe você, tamo junto e até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço a todos.